Vamos lá, nono ano. Seguindo aí nossos estudos, tá? Capítulo aí de regionalização mundial, página 232, tá? Primeiro subtítulo aí que nós temos, as duas grandes guerras mundiais do século XX, né? Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 18 e a Segunda Guerra que vai de 39 a 45, tá? Primeira Guerra Mundial, ela vai se desenrolar, né, num contexto aí onde os países, né, buscavam uma expansão territorial, né, desde o final do século XIX. E aí o grupo, né, formado por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, né, se juntam e dão início à Primeira Grande Guerra Mundial. Né? Na verdade, a Primeira Guerra ela inicia com o assassinato, né, do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, né, o arquiduque Franz Ferdinand, Francisco Ferdinando, tá? Ele foi fazer uma visita na região da Sérvia, né, e acaba sendo assassinado por um grupo terrorista. Com esse assassinato, a Alemanha, né, junto com o Império Austro-Húngaro e Itália, dão início ao processo de combate, né, entre as potências europeias, tá? Formando aí a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, contra a Tríplice Entente, Grã-Bretanha, França e Rússia, tá? Depois no desenrolar do conflito, né, a gente vai ver já no ano, ela começa em 14, em 17, a gente vai ver a saída da Rússia do lado da Tríplice Entente devido ao processo, né, da formação, né, da União Soviética. A gente vai ter a Revolução Socialista Bolchevique. Com isso, a Rússia acaba saindo da Primeira Guerra Mundial. Mas, posteriormente, a Tríplice Entente ela vai receber ajuda aí de Estados Unidos, Japão, alguns outros países, né, do mundo, e acaba, né, alcançando uma vitória, na verdade, o armistício, né, a paralisação da guerra, no final do ano de 1918, tá? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Europa viveu fortes instabilidades, principalmente econômica e política, e aí essas instabilidades viram, né, a Europa ser dividida em diferentes tipos de governo. Então a Rússia, né, formou com mais algumas repúblicas a grande União Soviética, né, União Socialista Soviética, Itália, né, e Alemanha. A gente viu o crescimento de governos extremamente radicais, né, o governo nazista na Alemanha liderado por Hitler e o governo fascista, né, de Mussolini na Itália. Com essa instabilidade, né, política e econômica e esses governos, né, autoritários ressurgindo no continente, já no final da década de 30, a gente vê, né, o início da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, com teor aí expansionista, né, sendo que dessa vez, né, quem buscava a forte expansão, principalmente, era a Alemanha pelas mãos de Hitler, né? E formava ali então um eixo, né? Alemanha, Itália e Japão, tá? Do outro lado, as potências europeias, né? Inicialmente e posteriormente, com o desenrolar da Segunda Guerra, todo o resto do mundo, né? Brigando ou lutando, né, contra esse eixo, tá? A guerra termina em 45 com a vitória dos aliados, né? Dentro desse grupo dos aliados, quem sai mais fortalecido é os Estados Unidos e a União Soviética, e a partir dali a gente começa a perceber um mundo bipolar, né? De um lado, o mundo capitalista norte-americano e do outro lado, o mundo socialista, né? Capitaneado
pela União Soviética, tá? Com o início dessa bipolaridade, a gente também vai perceber o início de uma nova guerra, né, de um novo conflito, que é a chamada Guerra Fria. Né? Por que Guerra Fria? União Soviética e Estados Unidos eram duas superpotências econômicas e militares, né? As duas com um grande arsenal de armas nucleares e nunca tiveram combate, né, direto. Então, a partir desse entendimento dos dois lados da força, né, e um conflito direto poderia levar à destruição total do mundo, os dois países acabavam se infiltrando em diferentes conflitos que existiam, né, pelo mundo, e a partir dali poderiam disputar a sua força. Tá? Então foi assim em guerras como do Vietnã, Guerra das Coreias, tá? Alguns conflitos dentro do continente africano, como Angola, Moçambique, tá? E também aqui nas Américas, no caso de Cuba e Nicarágua.